A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Chegamos na parte 5, cujo tema central é o trabalhar de Deus na cura e libertação. Eu sempre tenho dito que você que está chegando agora, é importante que você acompanhe desde o primeiro vídeo. Já fiz aí 4 vídeos anteriores, tá? Nós estamos no 5º, que é a parte 5. Então a gente vem construindo toda aí um pensamento que é bíblico sobre o trabalhar de Deus na cura, na libertação, na salvação. Ou seja, Deus de quando o homem caiu e o Senhor o trouxe de volta através de Jesus Cristo. Então isso é muito importante, tá? Estamos fazendo vídeos curtos para que você possa digerir bem, né? Ter aquele gostinho de quero mais. E se inscreva no canal e divulgue toda essa série de mensagens a todos aqueles que Deus colocar no seu coração. Glória a Deus. No vídeo anterior, nós vimos muito forte a questão da obediência, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem, para mim, para você, né? Para você, minha amada irmã também que está nos assistindo. E ali nós comentamos no vídeo anterior, né? Porque Deus permitiu colocar a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus não quer ninguém robotizado, tá? E aí vamos entrar um pouquinho sobre isso. Gênesis capítulo 3, pode me acompanhar aí, tá? Você que tem uma Bíblia. Versículo 1 diz assim: Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore do conhecimento, que está no meio do jardim, tá? Disse Deus, vou repetir o 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, tá? Nem tocareis nele, ó, nem para tocar, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então veja bem, o diabo agora lançou uma palavra dentro do coração dela, e aí a mulher, por receber essa palavra, porque ele tirou o temor de dizer que não vai morrer. É mentira, morre. Nós sabemos que hoje todos nós morremos. Então ela aceitou, aí o versículo 6 tem uma reação. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É interessante que agora essa árvore, veja bem, agora para ela agora é boa para se comer, e agora também é agradável. Então o engano de uma palavra de Satanás inverte tudo. Aquilo que era ruim vira bom, aquilo que não era agradável agora fica agradável, né? Então, por quê? E aquilo que não é desejável agora tem um desejo, né? Porque árvore desejável para dar entendimento. Lembre-se que Deus já estava dando conhecimento para Adão e Eva, sempre quando vinha falar com eles na viração do dia. Mas a Eva resolveu dar ouvido à voz do inimigo. E é interessante que além dela comer, ela foi lá e deu para o seu marido e ele comeu. E no versículo 6 não mostra, não fala que houve uma certa restrição ou vamos dizer assim, uma discussão até sobre Adão, ou falando para a mulher, mas você comeu, você desobedeceu a Deus. Não, ele não questionou nada, simplesmente a Bíblia relata que ele comeu. E lembrando que aqui o fruto não é uma maçã. Maçã é uma fruta que Deus quer que a gente coma, tem suas vitaminas adequadas e é muito bom. Tanto é que a maçã, que vem da macieira, nós encontramos em vários lugares da terra. E é um ponto importante, tá? A árvore de conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida são as duas árvores mais importantes do que as outras, tá? As outras são para alimento, como essas duas também acaba tendo se você come, tem os seus efeitos, tá? Então Deus tinha autorizado para Adão e Eva até comer da árvore da vida, antes de comer dessa, ele tinha autorizado. Mas dessa aqui ele não tinha autorizado, ok? Então, estas duas árvores, elas só existem no Jardim do Éden, tá? Não existe em outro lugar.
Por isso que, além de não ser maçã, não está escrito que é maçã, mas em maçã você está aí com as árvores em todos os lugares para você comer. Você encontra maçã direto nas feiras, em mercado, sem nenhum problema. Mas, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa árvore só está no Jardim do Éden e ficou lá. A árvore da vida só está no Jardim do Éden e lá também ficou, e ninguém pode entrar. Porque depois da queda do homem, Deus colocou 2 querubins impedindo o retorno ali de Adão ou qualquer outro homem ou mulher que queira se aproximar ali. Se entra, morreria. Ou tenta, né? Os querubins iriam fulminar com a espada fumegante sobre eles, tá? Um outro ponto importante que eu quero que vocês aprendam para não ler por ler é que, veja bem o versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si cintas, ou seja, para se cobrir. Então, eles estavam nus. O que fez com que eles enxergassem que estavam nus? Foi exatamente aquele fruto, quando eles ingeriram. Agora, olha que interessante. Quem comeu primeiro? Foi a mulher. E a mulher depois foi levar para ele. Foi dar ali para o homem. É interessante que a mulher, quando foi dar do fruto do conhecimento do bem e do mal para Adão, ela não conseguia ainda enxergar que o seu marido estava nu. Ela não tinha esse conhecimento, né? Essa lascívia, esse negócio, ele está nu, esconde isso, tal, aquela coisa. Não. Ela só pôde enxergar, e também Adão só enxergou, quando Adão comeu. A pergunta é, por que ambos só viram que estavam nus depois que o homem comeu e não na hora que a Eva comeu? Por quê? Porque Adão, queridos, ele é a autoridade. Ele é o que encabeça ali. A mulher, ela veio de Adão e não Adão de Eva, tá? Então, a Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja, como o marido é o cabeça da mulher, tá? Então, o homem é a autoridade. Deus entregou para o homem. Eu digo para os amados, se Adão não comesse dessa árvore, e mesmo a esposa comendo e ele não comesse, a terra não seria maldita. Por quê? Porque a autoridade está sobre o marido e não sobre a esposa, ou seja, está sobre o homem e não sobre a mulher. E isso é uma proteção de Deus, queridos, tá? Alguns não entendem bem essa questão de submissão. Alguns pensam que é machismo e feminismo. Não é não, queridos. Tá no livro de... Eu vou até abrir um pouco sobre esse assunto, que é importante na cura e libertação você entender isso, tá? Em Efésios, capítulo 5, olha vocês, amadas irmãs, sujeita a um homem desse, né? Lógico, vocês não vão sujeitar aí a alguém que não teme a Deus, não é? Quer dizer, uma pessoa que é violenta, uma pessoa que quer o teu mal, não é isso. Então eu vou ficar me submetendo a isso? Não, Deus não concorda com o erro. A submissão está neste parâmetro aqui, olha. Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como o Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao seu marido. Agora, veja você, irmã, submissa a esse marido. Marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos, veja bem, primeiro os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Entendeu? Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então veja bem assim, o que Cristo fez exatamente com a igreja? Ele morreu por ela, tá?
Então, se você volta aqui no versículo 25, maridos, amai vossas esposas, vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o marido, ele dá a vida pela sua esposa, né? Cristo, ele deu a vida pela igreja, ok? Independentemente do que ela fez ou cometeu. Nós sabemos que a igreja representada pelos apóstolos, ali houve traição, ali negaram e ali o abandonaram, e mesmo assim ele morreu por esta igreja. Então o marido que teme a Deus, ele morre pela sua esposa, ele ama a sua esposa. Você, esposa, não é? Tendo um marido desse, abrace, glorifique a Deus. E eu tenho certeza que é tranquilo você se submeter a um marido que teme a Deus, ok? Por quê? Porque Deus quer preservar a família, tá? Deus quer preservar o papel do homem, o papel da mulher dentro da família, para que os filhos cresçam abençoados, sem nenhuma brecha. Porque quando os papéis são invertidos, tem brecha, aí tem maldição, tem problema, aí é o diabo entra. Por isso que esse assunto é importante, tá? Se está invertido os papéis, o inimigo entra e ali acaba causando certo estrago. E aí então, só para fechar isso daqui, diz assim o versículo exatamente 31. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Mas ele fala assim, mas grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido, tá? Então, é interessante todo esse encabeçamento para que haja a proteção da família, da esposa, do marido e também dos filhos. E haja ali realmente uma verdadeira família, todos submissos a Cristo no temor a Deus, para que então isso se multiplique em toda a terra e Deus seja glorificado. Então, voltando no livro de Gênesis, os olhos de ambos se abriram exatamente porque o homem, por ser autoridade, ele comeu, desobedeceu a Deus. E é por isso que a terra ela se tornou maldita por causa do homem, não por causa da mulher, tá? E Paulo fala assim, por um homem entrou o pecado no mundo. Não foi por uma mulher, ok? Foi quem? Adão. A mulher pecou primeiro, mas toda a maldição e toda a questão, porque lembra que ele tem a semente? Todo o problema do homem hoje nascer em pecado, homens e mulheres, e todos morrerem, é por causa do primeiro homem, ou seja, é por causa de Adão. Então, Paulo fala assim, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Não foi por causa de uma mulher, tá? Mas foi por causa do homem, por quê? Porque ele é o cabeça, ele é a autoridade. Então, ele é o responsável por tudo. Então, vamos continuar no próximo vídeo esse assunto, ok? Que Deus abençoe a sua vida, fique firme, continua aí acompanhando todos os vídeos, é muita coisa, esse vídeo aqui até já passou um pouquinho, mas acho que ele é importante, então divulgue essas mensagens a todos, que Deus colocar no seu coração, e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Um grande abraço.